Eu estava sentada na cabeceira da mesa, do lado direito, naquele lugar que sempre foi meu em 22 anos de almoços de domingo na casa da sogra. O frango assado cheirava ao alecrim e limão, a mesma receita de sempre, e o ventilador de teto girava devagar sobre nossas cabeças com aquele chiado que Dona Teresa nunca mandou consertar. Tudo era exatamente igual a todos os outros domingos, exceto pelo que Cláudio acabara de dizer. Eu não estava na sala quando ele falou. Estava na cozinha ajudando a cunhada Patrícia a tirar a travessa do forno, com um pano de prato dobrado nas mãos, quando as palavras chegaram até mim pelo corredor de 6 metros que separava os 2 cômodos. A voz dele era alta, despreocupada, do jeito de quem faz uma afirmação tão óbvia que nem precisa baixar o tom. Ela não trabalha de verdade, Marcos. Fica em casa mexendo em umas planilhas. Quem sustenta essa família sou eu. Patrícia me olhou. Eu olhei para a travessa. O calor que subiu pelo meu pescoço não era do forno. Marcos era o cunhado mais novo, casado havia 2 anos. Ainda naquela fase em que os homens se reúnem antes do almoço para falar de dinheiro, de carro e de quem manda em casa. Eu conhecia esse ritual. Participei das bordas dele por 2 décadas, sorrindo educada, levando mais refrigerante, fingindo não ouvir. Mas naquele domingo de março, com o cheiro de alecrim impregnando o pano de prato nas minhas mãos, alguma coisa dentro de mim parou de fingir. Não fiz nada, não disse nada. Levei a travessa para a mesa, servi o frango, perguntei se alguém queria mais arroz. Ouvi minha sogra falar sobre a novela das 9 e ajudei a empilhar os pratos no final. Fui ao banheiro 2 vezes. Na segunda, sentei na borda da banheira cor de marfim, com a tampa do vaso abaixada e fiquei olhando para o box de vidro até que minha respiração voltou ao normal. 22 anos. 22 anos de contribuição real, documentada, transferida, aplicada. 22 anos como contadora da empresa que Cláudio jurava que tinha construído sozinho. 22 anos de olerites que eu emiti, de impostos que eu calculei, de deduções que eu encontrei e que pagaram a reforma da sala e a viagem para a Disney quando Letícia tinha 8 anos e Pedro tinha 4. 22 anos de uma herança de R$280 mil da minha mãe, que entrou na conta conjunta sem cerimônia, sem reconhecimento, sem nenhum obrigado, Rô. Isso ajudou demais. Simplesmente entrou e virou patrimônio do casal, da família, dele. E eu era a encostada. Olhei para o meu reflexo no espelho acima da pia. Cabelo preso de qualquer jeito, batom cor de vinho que eu tinha passado rápido no carro antes de entrar, a blusa azul que Letícia tinha me dado no Dia das Mães. Uma mulher de 47 anos com olhos que sabiam exatamente o quanto cada coisa naquela casa tinha custado. Porque eu tinha os recibos, todos eles. Esse é o detalhe que Cláudio nunca entendeu sobre ser casado com uma contadora. A gente guarda papel. Não por desconfiança, pelo menos não no começo. Guarda por hábito, por formação, por aquela voz da professora de contabilidade geral que ficou na cabeça desde os 20 anos, dizendo que documento sem arquivo é dinheiro sem dono. Eu tinha uma pasta. Amarela, de plástico duro, com elástico duplo, comprada numa papelaria do centro de Ribeirão Preto em 2003, quando a Letícia tinha 2 anos e eu tinha acabado de abrir meu cadastro como autônoma. Ao longo dos anos, a pasta virou caixas. As caixas viraram pastas digitais. As pastas digitais viraram um sistema que eu mesma organizei, batizei e alimentei por 2 décadas com a disciplina silenciosa de quem sabe que números não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Naquele banheiro de azulejo bege, com o ventilador chiando lá fora e a voz da minha sogra chegando abafada pela porta, eu tomei uma decisão que não foi dramática, não foi cheia de lágrimas, não teve trilha sonora. Foi uma decisão contábil, fria, estruturada, documentada. Eu ia provar. Não para Marcos, não para a família do Cláudio, para o único lugar onde prova significa alguma coisa de verdade, um tribunal. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda quem eu sou. Porque Cláudio passou 22 anos me apagando tão sistematicamente que às vezes eu mesma me esquecia.
E é importante que você saiba. Antes que eu te conte o que aconteceu naquela sala de audiências, quando o juiz abriu o envelope que eu mesma entreguei à minha advogada. É importante que você entenda de onde eu vim e o que eu construí com as próprias mãos, muitas vezes invisível para o homem que dormia ao meu lado. Meu nome é Rosângela Meirelles. Tenho 47 anos, sou contadora há 23 anos, e por 15 desses anos fui a contadora da empresa do meu marido. Ele sabia de tudo e não sabia de nada. Essa é a ironia mais perfeita da minha vida. O homem que me chamava de encostada me confiou os números que iam afundá-lo. Vou te contar tudo, desde o começo. Desde aquele primeiro apartamento de 42 metros quadrados no bairro do Ipiranga, onde a gente começou com uma cama de casal, um colchão de solteiro e uma mesa de jantar que eu trouxe da casa da minha mãe. Vou te contar sobre os anos em que eu acordava às 5h30 para deixar o Pedro na escola antes de ir para o escritório. Os anos em que a empresa dele quase quebrou e foi minha herança que segurou tudo. Os anos em que eu vi os extratos mudarem e fiz perguntas que ele respondeu com impaciência e silêncio. E vou te contar sobre o dia em que o juiz ajustou os óculos, olhou para a pilha de documentos sobre a mesa e disse, com aquela voz calma de quem já viu muita coisa e ainda assim se surpreende às vezes, que as transferências mostravam um padrão muito claro. A cor que saiu do rosto de Cláudio naquele momento foi a cor mais bonita que eu já vi na minha vida. Se você quer descobrir o que estava dentro daquela pasta amarela, o que exatamente o juiz leu em voz alta naquela sala de audiências e como uma mulher que foi chamada de encostada por 22 anos conseguiu provar cada centavo que sustentou essa família, então se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido, se já ficou em silêncio numa mesa de jantar, segurando uma raiva que valia muito mais do que qualquer briga. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Conheci Cláudio Meirelles numa sexta-feira de julho de 2001, numa festa de aniversário de 25 anos da minha colega de faculdade Andréia, num apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador no bairro do Higienópolis, em Ribeirão Preto. Eu tinha 23 anos. Estava no último semestre de Ciências Contábeis, e naquela noite eu usava uma blusa verde que minha mãe tinha me dado de presente e que eu adorava porque o decote era exatamente na medida certa, nem exagerado, nem fechado demais, do jeito que ela gostava de me ver. Ele estava encostado na janela da sala com um copo de cerveja na mão e um sorriso que eu aprendi muito tempo depois a reconhecer como calculado. Na época pareceu espontâneo. Na época tudo nele parecia espontâneo. Era um homem de rosto aberto, cabelos escuros penteados para o lado, um ombro mais largo que o outro por causa de uma fratura mal curada da adolescência e uma forma de inclinar a cabeça quando te ouvia falar que dava a sensação de que você era a pessoa mais interessante do cômodo. Naquela época, eu não sabia que esse era um recurso. Achei que era carinho. Ele tinha 27 anos e trabalhava como representante comercial numa distribuidora de produtos de limpeza. Não era glamuroso, mas ele falava sobre o trabalho com aquela energia de quem está indo para algum lugar, sabe? Aquela vibração de projeto, de futuro, de homem que tem planos. Conversamos durante quase 2 horas naquela janela. Ele me perguntou sobre a faculdade, sobre o que eu queria fazer depois de formada, se eu pretendia abrir escritório próprio ou trabalhar em empresa. Eu falei sobre abertura de escritório, sobre consultoria, sobre um dia ter clientes pequenos e médios, porque era onde eu achava que poderia fazer diferença de verdade. Ele ouviu com aquela cabeça inclinada e disse que admirava a mulher que sabia o que queria. Trocamos número. Ele ligou na segunda-feira seguinte, antes do meio-dia. Namoramos 2 anos e 3 meses. Casamos em outubro de 2003, numa cerimônia de 240 pessoas na igreja Nossa Senhora Aparecida, com buffet no salão do clube, vestido que minha mãe ajudou a pagar e que custou R$ 2.800, um valor que eu lembro com precisão porque minha mãe parcelou em 12 vezes no cartão e me pediu que não contasse para o meu pai. Não contei. Guardei o recibo.
O apartamento que alugamos era pequeno e barulhento e tinha um vizinho do andar de cima que aparentemente praticava algum esporte às 11 da noite toda noite da semana. Mas era nosso. E naquele primeiro ano de casados, eu acordava cedo, fazia café, arrumava a mesa com capricho e sentia aquela satisfação redonda e completa de quem está exatamente onde quer estar. Eu tinha acabado de abrir meu cadastro como contadora autônoma. Tinha 4 clientes pequenos e trabalhava em cima da mesa de jantar com um notebook e uma impressora que enguiçava toda vez que chovia. Cláudio saía cedo para as visitas comerciais e voltava tarde, às vezes animado, às vezes exausto, sempre com alguma história do dia que ele contava enquanto eu esquentava o jantar. Naquele tempo, ele ainda contava as histórias. Ainda me perguntava como tinha sido o meu dia. Ainda ria das minhas piadas sobre os clientes que não entendiam de nota fiscal e precisavam que eu explicasse 3 vezes. A Letícia nasceu em 2004, 14 meses depois do casamento. Gravidez tranquila, parto complicado, 3 dias de internação que custaram mais do que a gente esperava mesmo com o plano de saúde. Saí da maternidade com uma filha perfeita de 3 quilos e 200 gramas nos braços e uma sensação de que o chão tinha mudado de lugar sob os meus pés. Aquele deslocamento que toda mãe conhece e que ninguém consegue descrever direito antes de você sentir. Continuei trabalhando. Isso é importante que você entenda. Não parei. Muitas mulheres param, e isso não é fraqueza, é escolha, e escolha se respeita. Mas eu não parei. Letícia ia para a creche às 7 da manhã e eu abria o notebook às 7h20. Trabalhei durante a licença, o que tecnicamente era impossível porque eu era autônoma e não tinha licença. Tinha clientes que precisavam de declarações e obrigações fiscais que não esperavam bebê nenhum. Então, trabalhei com a Letícia dormindo no Moisés do lado da mesa, com a Letícia no bebê conforto sobre a cadeira ao meu lado, com a Letícia no colo, enquanto eu aprovava documentos com a mão livre. Cláudio achava que isso era exagero, que eu podia simplesmente descansar por um tempo, que a gente se virava com o salário dele. O salário dele naquela época era R$ 3.400. O aluguel era 800. A creche era 380. As contas básicas somavam mais 800. Não dava para descansar. Os números não permitem descanso. Em 2006, Cláudio perdeu o emprego. A distribuidora fechou a filial de Ribeirão Preto com 10 dias de aviso, e ele chegou em casa numa quinta-feira de tarde com uma caixa de papelão com os pertences da mesa e um olhar que eu nunca tinha visto nele antes. Não era tristeza, era susto. O susto de quem passa a vida inteira seguro de que o chão está firme e de repente olha para baixo. Fiquei ao lado dele. Claro que fiquei. Era meu marido. Era o pai da minha filha. E eu acreditava no casamento com toda a seriedade de quem cresceu, vendo os pais construírem uma vida juntos, tijolo por tijolo. Nos meses seguintes, fui eu quem pagou o aluguel, a creche, a escola que a Letícia estava prestes a começar, a conta de luz, o mercado, o plano de saúde que a gente não podia perder, porque a Letícia tinha uma condição respiratória leve que precisava de acompanhamento. Fui eu quem pagou tudo, enquanto ele mandava currículo e fazia entrevistas, e voltava para casa às vezes animado e às vezes fechado. E eu aprendi a ler o barulho da chave na fechadura para saber em qual Cláudio eu ia encontrar do outro lado da porta. Foi nesse período que ele teve a ideia da empresa. Uma distribuidora de materiais de construção. Ele conhecia o setor de representação, tinha contatos, sabia como funcionava a cadeia. A ideia em si era boa. Eu reconheci isso desde o começo. O problema era o capital. Constituir uma empresa, montar estoque inicial, alugar um galpão pequeno, comprar equipamento básico. Ele fez as contas numa folha de papel quadriculado e chegou no número de R$82 mil. A gente não tinha R$82 mil. A gente tinha R$18 mil que eu tinha juntado nos meus 3 anos como autônoma, guardados numa poupança que eu não tinha tocado desde que abri. E tinha a minha mãe. Minha mãe, Dona Sônia, tinha enviuvado em 2004, quando meu pai morreu de infarto fulminante aos 62 anos, deixando um apartamento quitado em Franca, uma pequena poupança e um seguro de vida que somaram juntos
R$ 148.000. Ela era uma mulher cuidadosa com dinheiro, minha mãe. Nunca gastou por impulso, nunca comprou o que não precisava, nunca pediu o que podia conquistar sozinha. Me ensinou contabilidade doméstica antes que eu soubesse que isso existia como profissão. Quando Cláudio apresentou o projeto da empresa, minha mãe ouviu com atenção, fez perguntas inteligentes, pediu para ver a planilha e depois me chamou na cozinha enquanto ele arrumava os papéis na sala. Você acredita nele, Rô? Eu acreditava. Naquela época, genuinamente acreditava. Ela emprestou R$ 60.000. Não doou, emprestou, com um documento escrito à mão que ela mesma redigiu e que eu convenci Cláudio a assinar. Uma das poucas batalhas que ganhei sem que ele percebesse que estava sendo conduzido. Juntei meus 18.000. Faltavam 4.000 que vieram de um empréstimo pequeno no banco com garantia do meu CPF, não do dele, porque o score de crédito dele estava comprometido por uma dívida antiga que eu só fui descobrir naquele processo. A empresa abriu em março de 2007. Meireles Materiais de Construção, CNPJ emitido, alvará assinado, galpão de 300 metros quadrados, alugado num distrito industrial na saída para Sertãozinho. E desde o primeiro mês, quem fez a contabilidade fui eu. Não foi combinado assim desde o início. No começo, eu ajudava de maneira informal, organizava as notas, fazia a apuração mensal, emitia as guias de impostos. Depois de 6 meses, ficou claro que contratar um contador externo custaria entre R$ 1.200 e R$ 1.800 por mês, e que eu já estava fazendo o trabalho com uma qualidade que ele não ia encontrar nessa faixa de preço. Então, ficou oficial. Eu era a contadora da empresa, assinava como responsável técnica, tinha acesso a tudo: contas correntes, aplicações, folha de pagamento, contratos com fornecedores, movimentações bancárias de todas as contas da pessoa jurídica e, com o tempo, das contas pessoais dele também, porque Cláudio nunca foi organizado com dinheiro e precisava que eu gerenciasse os dois lados. O Pedro nasceu em 2008, quando a empresa completava 1 ano e começava a encontrar o ritmo. Mais um parto, mais uma internação, mais um ser humano perfeito e assustador que chegou ao mundo às 3 da madrugada de uma quarta-feira de outubro e que desde o primeiro dia teve o nariz da minha mãe e a teimosia do meu pai. Voltei a trabalhar em 6 semanas. Não porque queria, porque a empresa estava crescendo e o crescimento gera obrigações fiscais que não esperam puerpério. Os anos seguintes foram bons, devo ser honesta. Dos anos da empresa, dos 2008 até mais ou menos 2016, foram anos de construção real, de trabalho real, de um projeto que foi do zero a uma operação com 23 funcionários e faturamento anual próximo de R$ 4 milhões. Cláudio era bom no que fazia, não vou negar. Sabia vender, sabia negociar com fornecedor, sabia entrar numa sala e convencer. Era o rosto da empresa. Era quem apertava as mãos, fechava os contratos, conduzia as reuniões. Eu era quem fazia os números funcionarem. Cada decisão de expansão passou pela minha planilha antes de chegar à mesa de negociação. Cada linha de crédito que a empresa tomou, eu analisei o custo efetivo e decidi se valia. Cada funcionário contratado, eu estruturei o encargo. Cada imposto que a empresa deixou de pagar por incompetência ou descuido virou uma multa que eu evitei porque estava olhando antes de vencer o prazo. Em 2012, quando o Simples Nacional mudou as regras de enquadramento, fui eu quem percebeu 3 meses antes da maioria dos contadores da cidade e reorganizei o regime tributário da empresa, gerando uma economia de R$ 72.000 no ano seguinte. R$ 72.000 que foram para a conta da empresa, que viraram patrimônio do casal, que nunca geraram um obrigado, Rô. Em 2013, minha mãe adoeceu. Câncer de ovário, diagnóstico tardio, tratamento longo e caro mesmo com o convênio. Fiquei 1 ano dividida entre Ribeirão Preto e Franca, fazendo a estrada 2, 3 vezes por semana, levando ela às consultas, ficando nas noites de quimioterapia com ela, trazendo ela para ficar na nossa casa nos períodos mais difíceis.
Cláudio tolerava a presença da minha mãe com uma polidez fina, do tipo que você só reconhece como o que realmente é quando olha para trás com distância suficiente. Minha mãe morreu em março de 2014. Deixou o apartamento de Franca, que foi vendido por R$260 mil e uma poupança de R$142 mil. Do empréstimo original de 60 mil que ela tinha feito para uma empresa, Cláudio tinha devolvido 40 mil. O restante tinha ficado diluído em ajustes e investimentos que nunca foram formalizados. Dei baixa no documento que minha mãe tinha escrito à mão, porque era o que ela teria feito, porque era a mulher mais generosa que eu conheci e porque naquele período de luto eu não tinha força para discutir números. A herança total que recebi entre o apartamento e a poupança foi de R$402 mil. Desse valor, 180 mil entraram na conta conjunta do casal ao longo dos 2 anos seguintes para cobrir a reforma do nosso apartamento em Ribeirão Preto, a compra da casa de campo em Batatais, que Cláudio tinha vontade havia anos, e uma crise de capital de giro que a empresa enfrentou em 2015, quando um cliente grande atrasou 3 pagamentos consecutivos. Os 222 mil restantes eu mantive numa aplicação no meu CPF. Não por desconfiança, me repito, mas por hábito de contadora. Dinheiro com nome e CPF é dinheiro com história. Foi em 2017 que eu percebi pela primeira vez que algo estava diferente. Não foi dramático. Não foi uma ligação anônima, não foi uma mensagem aberta no celular, não foi batom em camisa ou perfume estranho. Foi um lançamento na conciliação bancária da empresa. Uma transferência de R$4.300 para uma conta de pessoa física com um CPF que eu não reconhecia na lista de fornecedores ou prestadores de serviço. Lancei como despesa a verificar, mandei mensagem para Cláudio perguntando o que era aquilo e ele respondeu 2 horas depois que era um freelancer que tinha feito um serviço de transporte esporádico e que ele ia me mandar a nota. A nota nunca veio. Não fiz barulho. Perguntei mais uma vez 3 semanas depois, ele disse que ia resolver. Nunca resolveu. Mantive o lançamento como pendente na minha planilha de controle. E comecei a observar. Nos 3 anos seguintes, entre 2017 e 2020, o mesmo CPF recebeu transferências em 27 ocasiões diferentes. Os valores variavam entre R$2.400 e R$11.200. O total acumulado era de R$87 mil. Todas as transferências saíam da conta corrente da empresa, sem nota, sem contrato, sem qualquer documento que justificasse uma relação comercial legítima. Pesquisei o CPF. Era de uma mulher chamada Viviane Sobral, 34 anos, cadastro ativo como autônoma na área de consultoria de imagem. Para uma distribuidora de materiais de construção. Guardei tudo na pasta. Não a pasta amarela física de 2003, que tinha virado arquivo histórico numa caixa plástica no armário do escritório em casa. Guardei numa pasta digital, criptografada, com backup em 2 servidores diferentes, porque sou contadora e porque aprendi com minha mãe que papel sem arquivo é dinheiro sem dono. E continuei aparecendo nos almoços de domingo na casa da sogra. Continuei servindo o frango assado. Continuei ouvindo Cláudio falar sobre os contratos que ele tinha fechado, os clientes que ele tinha conquistado, a empresa que ele tinha construído. Continuei sorrindo na medida certa e perguntando se alguém queria mais arroz. Até aquela tarde de março em que ele me chamou de encostada a 6 metros de onde eu estava, com um pano de prato nas mãos e 22 anos de comprovantes no meu sistema de arquivo. Naquele banheiro bege, sentada na borda da banheira, olhando para o box de vidro, entendi que eu tinha sido paciente tempo suficiente, que eu tinha documentado o suficiente, que os números estavam completos. Era hora de fechar o balanço. Na segunda-feira, após aquele almoço de domingo, acordei às 5h40 da manhã como sempre, mas não fui para a cozinha fazer café. Fui direto para o escritório em casa, sentei na cadeira de couro gasto que estava comigo desde que montei o primeiro escritório próprio. Liguei o computador e abri a pasta criptografada. Fiquei 3 horas olhando para os números. Não estava procurando coisa nova.
Eu sabia o que estava lá. Estava organizando na cabeça a sequência, a narrativa que aqueles números contavam quando você os colocava em ordem cronológica e deixava que eles falassem sozinhos. Porque números têm uma qualidade que pessoas não têm. Eles não mentem. Podem ser mal interpretados, podem ser apresentados de forma enganosa, podem ser escondidos por um tempo. Mas quando você os coloca todos juntos, na sequência certa, com os documentos de origem correspondentes, eles constroem uma história que não tem versão alternativa. A história que os meus números contavam era esta. Ao longo de 22 anos de casamento, Rosângela Meirelles havia contribuído com um total documentável de R$643 mil para o patrimônio conjunto do casal, entre herança aplicada, poupança própria aportada e honorários de contabilidade nunca cobrados que, calculados pela tabela do CRC, somavam R$281 mil em serviços prestados gratuitamente à empresa do marido. Além disso, a empresa havia desviado R$87 mil para uma conta de pessoa física, sem qualquer justificativa fiscal ou comercial documentada. Cláudio achava que eu era a encostada. Cláudio estava errado em cada número. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto ele ainda dormia no quarto com aquela respiração pesada de quem não tem nada no consciente que o incomode, eu abri um documento novo. Coloquei a data no cabeçalho e comecei a escrever o que a minha advogada mais tarde chamaria de o memorial mais bem documentado que ela tinha recebido em 18 anos de direito de família. Fernanda Queiroz. Deixa eu te falar de Fernanda. A gente tinha se sentado lado a lado no primeiro dia de aula de legislação tributária em 1999, eu e ela, as duas únicas mulheres na fileira da frente de uma sala com 32 alunos, e tínhamos ficado amigas com aquela velocidade que só acontece quando você reconhece em alguém um jeito parecido com o seu de encarar o mundo. Ela foi para direito depois de 2 anos em contábeis, uma decisão que eu achei corajosa na época e que entendi completamente depois. Fernanda tinha uma mente que gostava de litígio, de argumento, de construir casos tijolo por tijolo até que não havia mais como derrubá-los. Ela montou o escritório dela em Ribeirão Preto em 2008, especializou em direito de família em 2012 e era conhecida no meio jurídico como a advogada que você não queria do outro lado da mesa. Eu tinha o número dela salvo no celular fazia anos, sob o contato Fer Direito, e nunca tinha precisado usar profissionalmente. Usava para almoços, para trocar mensagens sobre a vida, para aquelas conversas de meia hora no telefone quando alguma coisa estava pesando. Ela sabia de fragmentos da minha vida com Cláudio. O que toda amiga próxima sabe. As partes que você conta quando está frustrada, mas ainda não está pronta para nomear o que está sentindo. Liguei para ela às 9h12 da manhã, quando Cláudio tinha saído para a empresa e os 2 filhos tinham ido para a escola e a universidade. Fer, preciso de uma consulta profissional. Ela ficou 1 segundo em silêncio. Depois disse, já estava esperando essa ligação, Rô. Há mais tempo do que você imagina. Nos encontramos naquela tarde no escritório dela, numa sala com estante do chão ao teto, cheia de processos encadernados, e uma mesa de vidro completamente limpa. O tipo de mesa que pertence a quem é organizado de verdade, não de fachada. Levei o notebook e um HD externo com os arquivos. Levei também a pasta amarela física, a original de 2003, com os documentos mais antigos que eu tinha digitalizado, mas nunca descartado, porque minha mãe me ensinou que original é original. Fernanda ouviu sem interromper durante 40 minutos enquanto eu apresentava. Quando terminei, ela ficou olhando para a mesa por uns 10 segundos, que quando você está tensa, parecem muito mais do que 10 segundos. Você tem tudo isso documentado. Tenho tudo isso documentado. O desvio para a Viviane Sobral. Você tem os extratos originais da conta da empresa? Tenho os extratos, tenho os comprovantes de transferência, tenho o histórico completo do sistema bancário, porque eu era a signatária da conta para fins contábeis e tenho acesso legal a todos esses registros como responsável técnica. Ela assentou devagar, como quem está organizando peças num tabuleiro que só ela consegue ver completo. Rosângela. Ela só me chamava de Rosângela quando estava sendo advogada, não amiga.
Você entende que o que você tem aqui é suficiente não apenas para uma partilha favorável, mas potencialmente para uma ação de dissolução societária com apuração de haveres e uma representação por dilapidação do patrimônio conjugal. Eu entendia. Tinha pesquisado o suficiente para entender. Quanto tempo vai levar? Depende de como ele reagir. Se for cooperativo, 6 meses. Se for difícil, 2 anos. Ele vai ser difícil. Ela assentou de novo. Então, a gente se prepara para 2 anos. Saí do escritório dela às 6:30 da tarde, com uma pasta de orientações, uma lista de documentos adicionais para reunir e aquela sensação estranha de quem acabou de tomar uma decisão que não tem volta. Não era alívio ainda. Era algo mais parecido com a seriedade de quem está no ponto de partida de uma prova muito longa e sabe exatamente o quanto vai custar terminar. Levei mais 6 semanas para reunir tudo o que Fernanda pediu. 6 semanas de rotina absolutamente normal por fora. Café de manhã, escola, empresa, jantar, televisão, domingo na sogra. Por dentro, eu estava construindo um processo. Cada documento que eu levava para Fernanda era um tijolo. Cada extrato que eu solicitava formalmente ao banco, usando meu acesso de responsável técnica, era uma parede. Cada recibo da herança da minha mãe que eu digitalizava em alta resolução era um andaime. Cláudio não percebeu nada. Isso dizia tudo sobre o quanto ele me via. O que aconteceu nas semanas seguintes foi que, enquanto eu construía o processo com Fernanda, os aliados foram aparecendo de formas que eu não tinha planejado, mas que reconheci imediatamente como presentes. O primeiro foi Marcelo, o contador da filial de Sertãozinho que Cláudio tinha contratado 2 anos antes sem me consultar. Um rapaz jovem de Araraquara que eu tinha treinado pessoalmente nos primeiros meses e que tinha desenvolvido por mim um respeito profissional que Cláudio nunca compreendeu. Marcelo me ligou numa terça-feira de manhã com aquela voz de quem está com alguma coisa pesando. Dona Rosângela, preciso te falar uma coisa, mas preciso saber se fica entre a gente. Ficou. Ele tinha percebido. Nos registros que passavam pela filial, transferências que não faziam sentido para uma conta que ele não reconhecia. Ele não sabia que eu já sabia, mas queria me avisar porque achava que era o certo a fazer. Eu agradeci com uma calma que surpreendeu os dois. Marcelo, você pode me gerar um relatório das movimentações que te parecem irregulares? Com datas, valores e conta de destino? Ele poderia, e gerou. O segundo aliado foi minha tia Marlene, irmã mais velha da minha mãe, 72 anos, moradora de Franca, com uma memória de elefante e um senso de justiça que ela herdou da minha avó e repassou para a minha mãe e que, por sorte, chegou até mim em boa dose. Tia Marlene tinha sido testemunha de cada fase da minha vida financeira desde que eu era criança. Sabia do empréstimo dos 60 mil que minha mãe tinha feito para a empresa. Sabia da herança, sabia de conversas de cozinha que minha mãe teve com ela nos últimos anos de vida sobre o casamento da filha e sobre certas coisas que a preocupavam. Liguei para ela numa tarde de sábado, enquanto Cláudio estava num jogo de futebol com os amigos. Tia, você toparia ser testemunha num processo? Ela não perguntou de quê. Disse apenas, sua mãe ia querer que eu fosse minha filha. É só me falar quando e onde. A terceira aliada foi a mais inesperada e chegou de um jeito que eu não teria imaginado se estivesse escrevendo uma história de ficção. Num sábado à tarde, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que não estava na minha agenda. A mensagem dizia apenas: Você não me conhece, mas eu conheço você pelo nome. Podemos conversar? Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 2 minutos antes de responder. Quem é você? A resposta levou 40 segundos. Meu nome é Viviane. O coração não disparou. Não sei explicar por quê. Talvez porque eu já tinha processado aquele nome tantas vezes nas planilhas que ele tinha perdido o poder de me surpreender. Talvez porque eu sou contadora, e contadora não tem luxo de se surpreender com o que os números já previram. O que você quer, Viviane? Contar a verdade, para alguém que vai saber o que fazer com ela. Nos encontramos 5 dias depois, numa cafeteria no shopping Iguatemi, longe dos lugares que Cláudio frequentava. Ela tinha 34 anos como eu tinha calculado.
cabelos escuros, maquiagem cuidadosa, uma bolsa que reconheci como de marca e que provavelmente custou o equivalente a 2 das transferências que ele havia feito para ela. Chegou antes de mim. Estava sentada numa mesa do fundo, com um copo de água à frente e as mãos entrelaçadas sobre a mesa como quem foi à igreja se confessar. Eu não estava com raiva dela. Isso vai soar estranho, eu sei, mas é verdade. A raiva que eu tinha era dos R$ 87.000 que tinham saído da conta da empresa que eu construí junto, não da mulher que os recebeu. A raiva era do homem que tomou a decisão. Ela falou por 40 minutos. Contou que tinham se conhecido em 2016, que o relacionamento tinha sido intenso no começo e tinha esfriado gradualmente, que ele prometia coisas que nunca cumpria, que ela tinha recebido as transferências como uma espécie de compensação que ele justificava como pagamento por serviços de consultoria para não deixar rastro, que ela tinha documentos dessas conversas porque os tinha guardado por instinto de proteção, e que depois de perceber que Cláudio nunca ia deixar a família, como prometia há 3 anos, ela tinha decidido que não devia lealdade a um homem que não era leal a ninguém. Ela tinha prints de conversas. Tinha prints de transferências com a descrição que ele usava. Tinha uma foto de um cartão de aniversário escrito à mão, com a letra inconfundível dele. "Você entrega isso para minha advogada?" Perguntei quando ela terminou. "Foi para isso que vim." Fernanda recebeu o material de Viviane com a cara de quem ganhou um presente que não estava esperando, mas que encaixa perfeitamente no que já tinha. Adicionou ao processo, reorganizou a estratégia. Me ligou naquela noite para dizer que o que tínhamos agora era, nas palavras dela, irrefutável. Protocole o pedido de divórcio em cartório numa quarta-feira de manhã, enquanto Cláudio estava numa reunião com fornecedor em São Paulo. Fernanda tinha calculado o timing com precisão cirúrgica. Ele foi notificado por oficial de justiça às 14h30 daquela tarde no escritório da empresa, na frente de 2 funcionários. Me contaram depois que ele ficou olhando para o envelope por quase 1 minuto sem abrir. Quando abriu e leu, ligou para o meu celular 4 vezes em sequência. Não atendi. Mandou mensagem: "Rosângela, preciso te falar agora." Depois de uns 20 minutos, mandou outra: "Não precisava chegar a isso. A gente pode conversar. Depois de mais 10 minutos, você vai se arrepender disso." Aquela última mensagem eu encaminhei para Fernanda com uma nota: "Para o arquivo." O contra-ataque de Cláudio chegou mais rápido do que eu esperava, o que significava que ele tinha entrado em pânico, o que significava que ele sabia o que eu tinha. Contratou um advogado em 48 horas, um homem chamado Dr. Augusto Monteiro, que tinha reputação de ser agressivo e de usar o processo como ferramenta de desgaste emocional. A estratégia deles ficou clara desde a primeira petição: atacar minha capacidade profissional como contadora da empresa, sugerindo que as inconsistências nos registros eram de minha responsabilidade e não dele. Era uma jogada ousada. Era também a jogada mais desesperada que eu poderia imaginar, porque o que ela fazia era me colocar no centro da contabilidade da empresa, que era exatamente onde eu queria estar. Se eu era responsável pelos registros, então os registros eram meus, e eu sabia exatamente o que os registros diziam. Além disso, entraram com um pedido de bloqueio preventivo da minha conta pessoal, alegando que eu poderia estar dissipando bens antes da partilha. Era uma tentativa de me desestabilizar financeiramente. Fernanda respondeu no mesmo dia com a documentação completa da origem de cada centavo da minha conta, todos com CPF, todos com data, todos com comprovante de origem. O juiz indeferiu o pedido de bloqueio em 3 dias. Cláudio tentou me ligar 17 vezes nas 2 semanas seguintes. Atendi uma vez, numa sexta-feira à noite, porque Letícia estava em casa e eu não queria que ela visse a mãe ignorando o pai indefinidamente, sem nenhuma explicação. Rô. A voz dele era diferente, mais mansa. Eu reconhecia essa voz. Era a voz que ele usava quando precisava de alguma coisa. "A gente pode resolver isso de outro jeito. Não precisamos envolver advogado, não precisamos ir a tribunal. A gente se senta, conversa, chega num acordo. Cláudio,
Todo contato deve ser feito através das advogadas. Você está destruindo a família por causa de quê? Por causa de dinheiro? Por causa de verdade, eu disse, e desliguei. A Letícia estava na porta do corredor quando eu virei. Ela tinha ouvido pelo menos a minha parte. Olhou para mim com aqueles olhos que desde os 2 anos de idade conseguiam me ver mais fundo do que eu queria ser vista. Mãe, ela disse. Você está bem? Estou, eu disse. E era verdade, pela primeira vez em muito tempo. Estou muito bem. O Pedro foi mais difícil. 17 anos, homem em formação, com a imagem do pai construída em cima de uma narrativa que o próprio Cláudio tinha arquitetado ao longo de anos. Levei 3 semanas para sentar com ele e conversar sem eufemismo, mostrando o suficiente para que ele entendesse, sem mostrar mais do que um filho precisa saber sobre o casamento dos pais. Ele ficou em silêncio por um tempo longo depois que terminei. Ele sabia que você sabia? Não. E você ficou guardando tudo esse tempo? Estava esperando o momento certo. Ele olhou para mim com uma expressão que não era raiva, não era tristeza. Era algo mais parecido com reconhecimento. Você é assustadora, mãe, ele disse. E então, muito devagar, começou a sorrir. A audiência foi marcada para uma terça-feira de setembro, às 14 horas, no Fórum de Ribeirão Preto, sala 7 do 2º andar. Fernanda me ligou na semana anterior para uma conversa que ela chamou de alinhamento final, mas que na prática era ela verificando se eu estava emocionalmente preparada para o que ia acontecer. Rosângela, preciso que você entenda uma coisa antes de entrar naquela sala. Pode falar. O Dr. Augusto vai tentar te desestabilizar. É o que ele faz. Vai fazer perguntas com um tom que sugere que você está mentindo. Vai interpretar seus documentos como se houvesse outra explicação possível. Vai tentar te fazer reagir de forma emocional porque sabe que se você reagir emocionalmente, a narrativa muda. Você vai precisar ser exatamente o que você é. O que eu sou? Uma contadora. Fria, precisa, documentada. Cada resposta sua tem que soar como se você estivesse lendo um relatório. Porque você vai estar lendo um relatório. O relatório é a sua vida. Dormi bem na noite anterior. Isso surpreendeu até a mim. Acordei às 6, fiz café, sentei na varanda por 20 minutos ouvindo o bairro acordar. Aquele som de portão abrindo e carro saindo, e pássaro insistindo em alguma árvore que eu nunca consegui identificar em 20 anos morando ali. Vesti o blazer azul marinho que eu guardava para reuniões importantes. Passei o batom cor de vinho, peguei a bolsa onde estava o HD externo com os arquivos e a pasta amarela original que eu tinha decidido levar não por necessidade prática, mas por alguma razão que não era racional, era simbólica. Aquela pasta tinha 21 anos. Era mais velha do que o meu casamento havia durado. Fernanda me esperava na entrada do fórum às 13h30. Estava com o cabelo preso, terno cinza, aquela postura de quem sabe exatamente quanto espaço tem direito de ocupar em qualquer sala que entre. Ao lado dela estava a tia Marlene, que tinha viajado de Franca de ônibus naquela manhã e que estava com o casaco de botão que ela usava para ocasiões formais e um olhar que dizia que ela estava pronta para dizer qualquer verdade que fosse necessária. Você comeu alguma coisa? Tia Marlene me perguntou antes de qualquer outro cumprimento. Comi. Mentira, ela disse, e tirou da bolsa uma barrinha de cereal que me entregou com a autoridade de quem criou 6 filhos e não aceita não como resposta em assuntos de alimentação. Comi a barrinha no corredor do fórum, de pé, enquanto Fernanda revisava os últimos pontos da estratégia. Em 22 anos de casamento, eu tinha aprendido a encontrar graça nas pequenas coisas, e havia algo profundamente certo no fato de que na tarde mais importante da minha vida adulta, eu estava comendo uma barrinha de cereal de mãos dadas com o amor prático da minha tia de 72 anos. Entramos na sala às 13h55. Cláudio já estava lá. Não nos olhamos de imediato. Eu fui direto para a cadeira do lado de Fernanda, abri a bolsa, coloquei o HD externo sobre a mesa e a pasta amarela do lado. Vi pelo canto do olho que ele olhou para a pasta.
Vi a expressão dele mudar muito levemente, aquele tensionamento de mandíbula que eu conhecia depois de mais de 2 décadas, o sinal físico de que alguma coisa o incomodou. Bom, o doutor Augusto Monteiro era um homem de uns 60 anos, cabelo branco bem cuidado, óculos de armação dourada, o tipo de presença que enche uma sala sem precisar fazer esforço. Sentou ao lado de Cláudio, abriu uma pasta própria espessa, organizou alguns papéis com movimentos calculadamente lentos. Era um homem que usava o tempo como ferramenta de dominação. Eu reconhecia a técnica porque tinha visto Cláudio usar a mesma coisa em reuniões de fornecedor durante anos. O juiz entrou às 14 horas em ponto. Dr. Henrique Salomão, 50 e poucos anos, rosto cansado do tipo que acumula cansaço de décadas e não de dias, que já ouviu tantas versões de tantas histórias, que desenvolveu uma habilidade de ouvir que vai além do que as palavras dizem e chega no que os documentos provam. Cumprimentou as partes com economia de palavras, ajustou os óculos, abriu o processo. Vamos começar pela questão patrimonial, ele disse. Doutora Fernanda, a requerente apresentou documentação extensa. O senhor doutor Augusto terá oportunidade de se manifestar. Quero ouvir primeiro a exposição dos fatos documentados. Fernanda se levantou. E durante os 42 minutos seguintes, fez a coisa mais elegante que eu já vi um ser humano fazer numa sala fechada. Ela contou a minha vida em números. Não em emoção, não em mágoa, não em nenhuma das linguagens que Dr. Augusto poderia atacar. Em números, com datas, com valores, com comprovantes projetados na tela que o auxiliar do juiz montou no canto da sala. A herança de Dona Sônia. R$402 mil, origem documentada, destinação rastreada, transferência por transferência. Os honorários de contabilidade não cobrados, 15 anos, tabela CRC, cálculo conservador, R$281 mil em serviços prestados à empresa do requerido sem remuneração formal. A poupança própria aportada ao patrimônio conjunto, R$182 mil, com datas de transferência e extratos de origem. E então, com a voz do mesmo tom calmo que tinha usado para tudo o que veio antes, Fernanda chegou nas transferências para Viviane Sobral. Foram identificadas 27 transferências realizadas entre setembro de 2017 e novembro de 2020, todas originadas da conta corrente da pessoa jurídica Meireles Materiais de Construção, todas destinadas ao CPF de mesma titularidade, sem nota fiscal, sem contrato de prestação de serviços, sem qualquer documentação que ampare uma relação comercial legítima. O valor total é de R$87 mil. Ela fez uma pausa de exatamente 2 segundos. O tipo de pausa que uma advogada experiente usa não para descansar, mas para garantir que o número pousou na sala antes de continuar. A requerente, na qualidade de responsável técnica pela contabilidade da empresa, tem acesso legal a todos esses registros e os apresenta como prova de dilapidação do patrimônio conjugal, nos termos do artigo 642 do Código Civil. Dr. Augusto tentou interromper 2 vezes durante a exposição. O juiz o deteve com um gesto mínimo de mão, sem levantar os olhos dos documentos que estava folheando. Aquele gesto pequeníssimo me deu mais segurança do que qualquer coisa que alguém pudesse ter me dito naquele dia. Quando Fernanda terminou, o juiz ficou olhando para os papéis à sua frente por um momento, que durou o suficiente para que o silêncio na sala ficasse pesado. Dr. Augusto, ele disse, a palavra é sua. O doutor Augusto se levantou com aquela calma estudada e começou pela estratégia que eu já esperava. Colocar em questão minha competência como contadora da empresa, sugerindo que os registros que eu apresentava poderiam ter sido manipulados ou interpretados tendenciosamente. Era uma argumentação que soava razoável para quem não entendia de contabilidade. O problema era que o juiz tinha pedido um perito contábil, independente 3 semanas antes, e o laudo desse perito, que Dr. Augusto não tinha conseguido interceptar nem contestar a tempo, estava no processo e confirmava cada número que Fernanda tinha apresentado. Depois tentou a narrativa de que as transferências para Viviane Sobral eram legítimas.
serviços de consultoria devidamente justificados e que a ausência de nota fiscal era uma irregularidade administrativa menor que não caracterizava desvio de patrimônio conjugal. O juiz levantou a mão. Doutor Augusto, o senhor está afirmando que existia uma relação comercial entre a empresa Meireles Materiais de Construção e a senhora Viviane Sobral? É o que a documentação vai demonstrar, Excelência. A documentação que o senhor apresentou no processo consiste em 2 recibos, ambos emitidos depois do protocolo desta ação e em nenhum contrato prévio. A documentação apresentada pela requerente consiste em 27 comprovantes de transferência sem referência comercial, extratos bancários originais e ainda comunicações eletrônicas entre o requerido e a senhora Viviane Sobral, de natureza inequivocamente pessoal. O juiz ajustou os óculos. O senhor ainda sustenta a tese da relação comercial? Dr. Augusto sustentou. Era o trabalho dele. Mas a voz tinha perdido o meio tom de confiança com que começou. Foi nesse momento que o juiz pegou uma folha específica da pilha à sua frente, ajustou os óculos uma segunda vez e começou a ler. Não era um documento que eu tinha preparado. Era um dos prints de conversa que Viviane tinha entregado a Fernanda. Uma mensagem que Cláudio tinha enviado a ela em dezembro de 2019. O juiz não leu a mensagem inteira. Leu o trecho relevante para o processo, aquele em que Cláudio explicava para Viviane como estava fazendo as transferências, usando a descrição de consultoria para que a contabilidade não levantasse suspeita. A contabilidade. A contabilidade que era eu. Ele tinha usado o nome do meu trabalho como disfarce para esconder dinheiro de mim. A ironia tinha uma camada que eu não tinha visto antes. E ela chegou naquele momento com uma clareza que me fez fechar os olhos por um segundo atrás da seriedade que eu estava mantendo. Olhei para Cláudio enquanto o juiz lia. A cor foi saindo do rosto dele de um jeito que eu nunca tinha visto em nenhum ser humano. Não foi de uma vez, foi gradual, como quando você abre uma torneira e a pressão vai caindo aos poucos até que o fio de água some. Começou na testa, desceu para as bochechas, chegou ao pescoço. Ele estava com as mãos sobre a mesa e eu podia ver, da distância que nos separava, que os dedos estavam rígidos. Dr. Augusto colocou a mão no braço de Cláudio, um gesto discreto, o tipo que advogado faz quando quer dizer ao cliente para não reagir. Cláudio não reagiu. Ficou olhando para a mesa com aquela expressão vazia de quem tentou construir um castelo de areia e acabou de assistir a maré subir. O juiz terminou de ler, colocou a folha de volta na pilha e ficou em silêncio por um momento. Vou fazer uma suspensão de 20 minutos, ele disse. Quando voltarmos, gostaria de ouvir se as partes têm interesse em explorar um acordo, dado o quadro probatório que se apresenta. Nos levantamos. No corredor, Fernanda me puxou para perto e falou baixo. Ele vai propor acordo. Dr. Augusto vai orientar porque sabe que o júri de tribunal pleno seria pior para o cliente dele. Você está preparada para ouvir? Estou preparada para dizer não. Ela sorriu. Então estamos bem. Nos 20 minutos de suspensão, Cláudio tentou me abordar no corredor. Vi ele se levantar da cadeira lá dentro e vir em minha direção. E tia Marlene, que estava sentada encostada na parede do corredor com a bolsa no colo, se levantou antes que eu precisasse fazer qualquer coisa e ficou parada entre nós dois com a postura de quem tem 72 anos e nenhum medo de ocupar espaço. Rosângela não está disponível para conversa, ela disse, com a voz tranquila de quem já criou filhos, já enterrou o marido, já passou por coisa suficiente para saber que há momentos em que você simplesmente não sai do lugar. Cláudio parou. Olhou para minha tia. Olhou para mim por cima do ombro dela. Eu o olhei de volta sem desviar, sem cruzar os braços, sem fazer nenhum dos gestos defensivos que eu tinha passado anos fazendo sem perceber. Ele voltou para dentro da sala. Tia Marlene se sentou de novo. Abriu a bolsa e me ofereceu outra barrinha de cereal sem comentar o que tinha acabado de acontecer. Peguei. Comi. Fui ao banheiro, olhei para o meu reflexo no espelho de metal fosco do corredor do fórum
E pensei na outra vez que eu tinha olhado para um espelho num banheiro, decidindo alguma coisa. O banheiro bege da casa da sogra, o ventilador chiando, o cheiro de frango assado. Quando voltamos para a sala, o Dr. Augusto apresentou uma proposta de acordo que Cláudio tinha autorizado: 50% do apartamento, 50% da casa de campo, metade dos investimentos. Metade do que ele dizia que tinha construído sozinho. Fernanda olhou para mim. Eu fiz um gesto mínimo com a cabeça. A requerente não aceita, Fernanda disse. Dado o quadro de dilapidação patrimonial documentada, a requerente pleiteia 65% do patrimônio imobiliário, ressarcimento integral dos R$ 87 mil desviados corrigidos pelo IPCA e reconhecimento formal dos honorários de contabilidade não remunerados como crédito a ser compensado na partilha. Dr. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois se inclinou para Cláudio e falou baixo por uns 30 segundos. Cláudio olhou para mim pela primeira e única vez de forma direta naquela tarde. Era um olhar que eu não sabia classificar completamente. Havia raiva ali, e havia algo que eu nunca tinha visto no rosto dele em 22 anos e que levei um tempo para nomear: reconhecimento. Não do tipo generoso. Do tipo que dói porque chega tarde demais para mudar qualquer coisa. Meu cliente aceita negociar nesses termos como base, Dr. Augusto disse para o juiz. O juiz assentiu, fez uma anotação e disse que as partes deveriam retornar em 15 dias com a proposta de acordo formalizada para homologação. A audiência terminou às 16h48. No corredor, depois que Cláudio e Dr. Augusto saíram, Fernanda me abraçou com aquele abraço rápido e firme de quem raramente demonstra emoção em ambiente profissional, mas quando demonstra é de verdade. Você foi perfeita, ela disse. Fui eu mesma, eu disse. É a mesma coisa. Tia Marlene estava esperando perto da escada, a bolsa no braço, o casaco de botão, aquele olhar que sabia de tudo sem ter visto nada da sala por dentro. Quando me aproximei, ela abriu os braços e me abraçou do jeito que só ela e minha mãe tinham o tamanho certo para fazer. Aquele abraço que chega no lugar do peito, onde a gente guarda as coisas que não conta para ninguém. Sua mãe estaria orgulhosa, ela disse no meu ouvido. Não respondi. Não precisava. Segurei o abraço por uns 5 segundos e depois soltei, porque havia uma coisa que eu precisava fazer antes de ir embora. Abri a bolsa. Tirei a pasta amarela. Olhei para ela um momento, para aquele plástico duro desgastado nas bordas, para o elástico duplo que eu tinha trocado 3 vezes ao longo dos anos, porque o original foi perdendo a elasticidade de tanto uso. 21 anos de arquivo. 21 anos de hábito de contadora que minha professora de legislação tributária plantou na cabeça de uma menina de 20 anos numa sala com 32 alunos. Coloquei a pasta de volta na bolsa. Ela tinha cumprido a função, mas ainda não estava na hora de largá-la. Ainda havia um capítulo para fechar. O que eu não sabia, saindo daquele corredor do fórum com os saltos ecoando no piso de mármore, era que o capítulo que eu pensava ser o último ia se revelar apenas a virada de página para o começo de algo que eu não tinha planejado e que era muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado naquele banheiro bege de azulejo, no dia em que decidi que era hora de fechar o balanço. Mas isso é o que vem a seguir. O acordo foi homologado numa quinta-feira de outubro, 43 dias depois da audiência. Fernanda me ligou às 11 da manhã com aquela voz de quem está sorrindo, mas contendo para parecer profissional, e disse apenas: "Está assinado, Rosângela. É oficial." Fiquei sentada na cadeira do escritório em casa por uns 3 minutos depois de desligar, sem fazer nada, sem pensar em nada específico, apenas deixando que aquelas 2 palavras ocupassem o espaço que mereciam. É oficial. 22 anos, uma pasta amarela, um perito contábil independente, uma audiência de 2 horas e 48 minutos, e 2 palavras que reorganizavam tudo que havia vindo antes delas. O resultado final foi o seguinte: fiquei com 65% do apartamento de Ribeirão Preto,
que foi avaliado em R$ 720 mil na perícia oficial, o que representava R$ 468 mil. Fiquei com 65% dos investimentos, que somavam R$ 370 mil, resultando em R$ 241 mil. Os R$ 87 mil das transferências para Viviane Sobral foram reconhecidos como dilapidação patrimonial e restituídos com correção pelo IPCA, chegando a R$ 93 mil. Os honorários de contabilidade não remunerados foram reconhecidos como crédito e compensados na partilha por um valor acordado de R$ 140 mil. A casa de campo de Batatais ficou com Cláudio, deduzida do quinhão dele. Era a única coisa naquele patrimônio que eu genuinamente não queria. Não por generosidade, mas porque nunca tinha gostado daquele lugar. Cláudio adorava. Que ficasse com ele como lembrança de tudo o que custou. No total, saí do casamento com R$ 942 mil em patrimônio e créditos reconhecidos, além dos R$ 222 mil que eu tinha mantido na aplicação própria durante todo esse tempo. R$ 1.164 mil. O número de uma mulher que trabalhou durante 22 anos e finalmente tinha a prova na mesa de que tinha trabalhado. Levei 2 semanas para contar para as pessoas próximas. Não fiz anúncio, não mandei mensagem em grupo, não precisei. As pessoas souberam do jeito que as pessoas sempre sabem nessas situações, pela rede invisível de quem conhece quem e quem conta o que para quem. Recebi mensagem de colegas de faculdade que não falava há anos. Recebi flores de uma cliente que estava comigo desde os primeiros anos como autônoma. Recebi um áudio de 3 minutos da minha prima de Franca, que começou com "Minha Deus, Rosângela", e terminou com ela chorando, o que me fez rir pela primeira vez em semanas de um jeito genuíno, aquele riso que sobe do estômago e não pede licença. Cláudio foi morar sozinho num apartamento que alugou no bairro do Jardim Paulista. Soube por Letícia que manteve contato com o pai com aquela maturidade de 20 anos que às vezes me deixava sem palavras de tanta admiração. Ela não tomou partido, o que era a coisa certa a fazer, e que eu disse a ela desde o começo, que era a coisa certa a fazer. Um pai é um pai mesmo quando decepciona. O que ele fez foi comigo, não com ela. Essa distinção importa, e eu me recusei a apagar ela só porque eu estava com dor. Pedro levou mais tempo para encontrar o equilíbrio, como eu sabia que ia acontecer. 17 anos é uma idade difícil para ter a imagem do pai reorganizada de forma tão abrupta. Ele ficou fechado durante algumas semanas, mais quieto do que o normal, respondendo em monossílabos, passando mais tempo no quarto. Não forcei. Deixei o espaço que ele precisava e fui estando presente nas beiradas, fazendo o jantar que ele gostava sem comentar, deixando o noticiário de esporte ligado na sala nos horários que ele passava, estando disponível sem ser invasiva. Uma noite de novembro, ele veio até a cozinha enquanto eu estava organizando uns documentos na mesa, sentou na cadeira do lado e ficou em silêncio por um tempo. "Mãe, você ficou brava com ele por muito tempo antes de fazer alguma coisa." Pensei na pergunta com cuidado antes de responder. "Não exatamente. Fiquei observando, reunindo o que precisava." Brava de verdade eu fiquei naquele almoço de domingo, mas foi uma braveza fria, sabe? Do tipo que não explode, que organiza. Ele assentiu, olhando para a mesa. "Eu acho que entendo." "Você está bem?" "Estou tentando." Pausa. "Ele ligou para mim essa semana." "Eu sei." Letícia tinha me contado. "Falou que a culpa era sua, que você tinha destruído a família." Fiquei em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que o que Pedro precisava naquele momento não era da minha versão. Precisava do espaço para chegar na dele. "Aí eu fui olhar umas fotos antigas", ele continuou. "Das férias em Caldas Novas quando eu tinha uns 8 anos. E aí eu lembrei que você tinha organizado tudo. Tinha pesquisado o hotel, tinha feito a planilha de gastos que meu pai ficou brincando na época que parecia relatório de empresa." Ele levantou os olhos da mesa e me olhou. "Você sempre fez tudo, né?"
Fizemos juntos em muitas coisas, eu disse, porque era verdade e porque queria ser justa. Mas você nunca parou. Não parei. Ele se levantou, contornou a mesa, me abraçou por trás, enquanto eu estava sentada. Aquele abraço torto e desajeitado de menino de 17 anos, que é quase homem, mas ainda tem o corpo que não sabe direito onde colocar o afeto. Fiquei quieta com as mãos sobre os braços dele, até que ele soltou e voltou para o quarto sem mais palavras. Às vezes o amor entre mãe e filho é exatamente assim, sem mais palavras. E é suficiente. Em dezembro, 3 meses depois do acordo homologado, abri o escritório novo. Não era meu primeiro escritório, claro, mas era o primeiro que era completamente meu, sem a sombra de uma empresa do marido, sem a sobreposição de papéis que misturava minha vida profissional com minha vida conjugal, de um jeito que eu só percebi o quanto era sufocante quando não existia mais. Aluguei uma sala de 32 metros quadrados num prédio comercial na Avenida Costabile Romano, segundo andar, janela com vista para uma praça pequena onde um casal de idosos caminhava toda manhã de mãos dadas com aquela consistência de rotina que existe só em quem encontrou o ritmo certo com outra pessoa. Comprei uma mesa nova, uma cadeira nova, uma impressora que não enguiçava quando chovia, e coloquei a pasta amarela numa prateleira atrás da minha mesa de trabalho, não como arquivo ativo, mas como o que ela era, testemunha. Uma testemunha muda e amarela de 21 anos de uma mulher que nunca parou de documentar porque no fundo sempre soube que um dia os documentos iam importar. Fernanda apareceu no dia da inauguração com uma garrafa de espumante e tia Marlene apareceu de Franca com um bolo de laranja que era a mesma receita da minha mãe, reconstituída de memória porque minha mãe nunca escrevia as receitas, guardava na cabeça e tia Marlene passou anos tentando reproduzir até acertar. Letícia apareceu com um vaso de plantas e a namorada dela, uma menina chamada Camila, que tem o mesmo jeito de inclinar a cabeça para ouvir que eu reconheci imediatamente como o jeito de quem está presente de verdade. Pedro apareceu com um cartão escrito à mão que eu não vou reproduzir aqui porque é meu e de mais ninguém, mas que está dentro da pasta amarela desde aquele dia. Brindamos com espumante num escritório de 32 metros quadrados no segundo andar de um prédio da Avenida Costabile Romano. Eu e as mulheres e o homem jovem que eram minha família de verdade. A família que não depende de cartório para existir. Foi o melhor brinde da minha vida. Nos meses seguintes, fui reconstruindo a carteira de clientes próprios, aqueles que eram meus e não da empresa do Cláudio. E fui adicionando novos, indicações de indicações, o jeito que negócio de confiança sempre cresce. Em março, 6 meses depois do escritório aberto, tinha 23 clientes ativos. Em julho, 31. Em outubro do ano seguinte, 47, com faturamento que cobria com folga todas as minhas despesas e ainda permitia uma coisa que eu não me permitia há mais anos do que queria admitir: escolher. Escolher o que comprar sem calcular se era necessário. Escolher viajar sem pedir aprovação de ninguém. Escolher passar um sábado inteiro sem abrir o computador, sem sentir que estava falhando em alguma coisa. Fui para Lisboa num julho. Eu e Letícia e Camila. 12 dias. Apartamento alugado numa mouraria, caminhadas até cansar, pastéis de nata toda manhã, museus em dia de chuva e mirantes em dia de sol. Acordei cedo todo dia daquela viagem porque o sol de Lisboa nasce cedo e eu nunca fui do tipo de deixar o sol nascer sem estar acordada para receber. Sentava na janela do apartamento com um café e ficava olhando para o castelo de São Jorge na distância e pensava. Sem drama, sem análise profunda, apenas pensava. É isso, é exatamente isso. Esse silêncio que não pesa, essa manhã que é minha, essa cidade que eu escolhi ver porque quis. Quanto a Cláudio, o que sei é o que chega de forma indireta, porque não temos mais contato direto além do estritamente necessário para as questões dos filhos, e mesmo essas passam por mensagem de texto com a economia de palavras de quem aprendeu que cada palavra tem peso e que é melhor usar só as necessárias. Soube que tentou manter a empresa, mas sem minha contabilidade, as obrigações fiscais começaram a se acumular,
e ele contratou um contador jovem que não tinha o conhecimento do histórico nem a intimidade com os processos internos. Soube que a empresa perdeu 2 clientes grandes em 6 meses. Soube que Marcos, o cunhado que estava na sala naquele domingo enquanto ele me chamava de encostada, teve uma conversa com ele que não terminou bem. Soube que Dona Teresa, minha sogra de 22 anos, ligou para mim uma vez, num domingo de tarde, e ficou 2 minutos em silêncio antes de dizer que sentia muito, que não era a mãe que ela queria ter criado, e que entendia se eu não quisesse mais falar com ela. Eu disse que não tinha mágoa da Dona Teresa. E era verdade. Ela era uma mulher da geração dela, com os pontos cegos da geração dela. E o filho que ela criou era o filho que ela soube criar com o que ela tinha. O que Cláudio fez depois foi escolha dele, não herança dela. Conversamos por uns 15 minutos sobre nada e sobre tudo. Os filhos, a saúde dela, o frango assado que ela ainda fazia todo domingo. Antes de desligar, ela disse: "Você sempre foi a melhor coisa que entrou nessa família, Rosângela. Demorei para dizer isso. Me desculpa." Não chorei quando desliguei, mas fiquei quieta por um tempo com o telefone na mão, deixando que aquelas palavras fizessem o que palavras tardias fazem quando chegam com sinceridade. Não consertam o que passou, mas fecham algo que estava aberto, e às vezes fechar é suficiente. O que aprendi, depois de tudo, não é algo que caiba numa frase. As pessoas gostam de lições que cabem em frases, porque frases são fáceis de guardar, de compartilhar, de colocar numa moldura. A vida real raramente cabe em frase. Mas se eu tivesse que tentar, diria o seguinte: a invisibilidade é uma escolha de quem olha, não de quem existe. Eu estava lá o tempo todo. Os documentos estavam lá o tempo todo. O trabalho estava lá o tempo todo. O que faltava era uma sala onde alguém com autoridade suficiente olhasse para os números e dissesse em voz alta o que eles diziam. Um tribunal foi essa sala. Um juiz com óculos de grau ajustados foi essa voz. Mas antes disso, fui eu. Fui eu que guardei a pasta. Fui eu que não joguei os recibos fora. Fui eu que reconheci o CPF desconhecido numa conciliação bancária e não deixei passar. Fui eu que liguei para Fernanda numa manhã de segunda-feira e disse: "Preciso de uma consulta profissional." Fui eu que entrei naquela sala de audiências com o blazer azul marinho e a pasta amarela e os 22 anos de evidências e não tremi. Não tremi porque eu sabia. E saber, quando você tem os documentos que provam o que você sabe, é a coisa mais parecida com poder que eu já experimentei. Hoje tenho 47 anos, um escritório que é meu, filhos que me orgulham, uma tia que aparece com bolo de laranja nas ocasiões certas, uma amiga que é a melhor advogada de família de Ribeirão Preto, e uma pasta amarela numa prateleira atrás da minha mesa que não precisa mais guardar nada, porque o que ela guardava já foi dito, já foi lido em voz alta, já fez a cor sair do rosto de quem precisava empalidecer. Mas eu a mantenho ali, por princípio, por memória. E porque nunca se sabe quando uma contadora vai precisar dos seus arquivos. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é, uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.